Muito se fala que o Flamengo não tem um time titular, Sampaoli vive mexendo no time, inclusive essas constantes mexidas do argentino geram um impacto negativo, já que o time não consegue ter entrosamento, as dinâmicas não ficam muito bem consolidadas. Na transmissão do Sport TV, no último jogo do Flamengo contra o Botafogo, a vitória lá no Engenhão, o Paulo Nunes reforçou essa tese. Em dado momento, o Led Carmona falou alguma coisa sobre algum jogador ser titular, eu não lembro bem exatamente qual foi a colocação, e o Paulo Nunes disse assim, mas também quem é titular nesse time do Flamengo? Bom, o vídeo de hoje pretende responder essa pergunta. Não é uma pergunta tão difícil assim de responder. O torcedor do Flamengo que está um pouquinho mais atento, que olha de uma forma um pouquinho mais criteriosa, né, sem ficar se deixando levar para algumas narrativas, né, já sabe um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar de informação verdadeira, vamos falar de dados de verdade, né? A gente vai poder esmiuçar um pouquinho melhor esse assunto sem ficar simplesmente jogando palavras ao vento, sem nenhum tipo de embasamento, tá certo? Então, vou convidar vocês a fazer aquele ritual de sempre. Deixa o like, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve no canal falando de tática, tá? E eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Pessoal, antes da gente seguir para o conteúdo, aquele recadinho básico, né? Curso Explorando o Jogo aqui do LabFoot. O LabFoot é a maior plataforma de ensino sobre futebol no Brasil. É espetacular. E o curso Explorando o Jogo está aí muito barato, R$ 149 ou parcelas de 15 por mês. É muito, muito, muito barato, vale muito a pena. Explorando o Jogo é um curso que vai te iniciar na análise de desempenho, um curso introdutório, tá? Então, o custo-benefício é simplesmente sensacional. Eu fiz esse curso, foi o curso que me abriu as portas, que me abriu os caminhos para entender um pouquinho mais sobre o jogo. Então, recomendo demais, não perde tempo. Mas eu estou sem tempo de fazer, Rafa. Cara, compra agora e você pode assistir as aulas quando você quiser. A vigência do curso é eterna, então não tem problema em relação a isso, tá? 15 por mês, gente, é brincadeira, é muito barato, então vale muito a pena. Link está aqui na descrição, corre lá. E aí, vamos para o conteúdo. Vamos lá. Bom, gente, não precisa ser nenhum grande analista, nenhum grande observador, né? É só você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que claramente o São Paulo tem alguns caras que são da confiança dele. Estão sempre sendo utilizados. Então, vamos a eles aqui, né? Vamos aí, os coringas do São Paulo, né? Os caras de confiança do São Paulo, e que claramente, sempre que estão saudáveis, entram, raramente não começam os jogos, só quando estão sendo eventualmente poupados por uma chance de ter um desgaste maior, por uma suspensão, por cartão amarelo ou vermelho, ou então para uma eventual situação de poupar, né? Como o Flamengo estava disputando as Copas e jogando muito jogo muito em cima do outro, eventualmente havia uma situação de poupar um outro jogador. Fora isso, tem os caras que são de confiança do São Paulo, e vamos falar sobre eles aqui. Matheus Cunha, quando o São Paulo chega, ele chega a usar o Santos no início, era titular, o cara que já tinha ganho títulos importantes no Flamengo, um cara experiente, mas o São Paulo acaba por colocar, efetivar o Matheus Cunha no gol. Muitos acreditam que por conta até da questão do jogo com o pé, né? E o Matheus Cunha assume essa posição e não sai mais, né? E não dá brecha para ninguém. Ele foi convocado recentemente para a Seleção Olímpica, ele foi titular em 77% dos jogos do Brasileirão, isso porque nos 4 primeiros jogos, quem foi titular foi o Santos. Desde que o Matheus Cunha assumiu a titularidade, ele não deu brecha. Desde que o Rossi chegou, ele não teve nenhuma chance. O Matheus não deu brecha, ele é o titular absoluto do São Paulo. Ele é o quarto goleiro que mais evitou gols no Brasileirão, 7,52. Ele tem 3,9 defesas por partida no Campeonato Brasileiro, é o segundo. E tem 16 defesas difíceis também no Brasileirão, é o sétimo, tá? Outro cara de confiança também que joga quase todas com o São Paulo e que também não dá brecha, né? É o Wesley. É claro que ele é um homem de confiança, é claro que ele é titular do São Paulo. 91% dos jogos como titular do Brasileirão, líder em desarmes certos no time do Flamengo com 30, 73,17% de efetividade nos desarmes, e o líder em interceptações certas também, 11. É o líder de interceptações certas no time do Flamengo. Outro cara que sempre joga todas. Jogou uma sequência, se não me engano, de 16 jogos com o São Paulo e acabou tendo que parar um joguinho ali porque estava correndo risco de ter um desgaste, de ter uma lesão. Estava muito cansado já, mas joga quase todas. Titular em 86% dos jogos do Brasileirão. É claro que eu estou falando do Fabrício Bruno, né? Vocês estão vendo aí na tela, e ele joga quase todas.
59,5 passes por partida. É o terceiro jogador que mais dá passes por partida no Campeonato Brasileiro. 88% de acerto dos passes, 4,9 bolas longas certas por partida. É o quinto nesse quesito no Campeonato Brasileiro e já rebateu 153 bolas também no Campeonato Brasileiro. É o oitavo entre todos os atletas do campeonato. Eric Pulgar não é um cara que impressiona muito pelos números, mas tá claro que é um cara de confiança do Sampaoli. Quando ele está saudável, ele joga quase todos. Quer um exemplo disso? Foi para a seleção chilena, quando voltou, o Flamengo tinha jogo, ele entrou no segundo tempo, já entrou no intervalo, com um intervalo curtinho entre a partida do Chile e a partida do Flamengo. Isso, para mim, é um claro sinal de que o Sampaoli conta muito com ele, precisa muito dele. Ele só não jogou mais porque se lesionou, teve uma lesão muito séria. Então, por conta disso, ele só foi titular em 50% dos jogos do Brasileirão. 90% de acerto de passe, é o primeiro em acerto de passe no time do Flamengo. 1,8 desarmes por partida, é o terceiro no Flamengo. E 1,2 interceptações por partida também, é o segundo no time do Flamengo. Ele não tem números tão expressivos assim. O Pulgar não é um cara tanto assim de números. Ele é um cara que vai te entregar muito volume de jogo, que vai te entregar muito passe certo, que vai te entregar muito passe de ruptura, muito passe no entrelinhas, que faz muito passe progressivo, que faz a equipe andar. Isso aparece não tanto assim nas estatísticas, né? Então, o Eric Pulgar tem uma importância muito grande na construção das jogadas do Flamengo. Pode não ser um cara com tantos números assim expressivos, mas é um pilar desse time. É o camisa 5, é o primeiro volante do Flamengo. E é um cara que o São Paulo confia demais. É claro que ele é um titular. Gerson, também outro homem de confiança do Sampaoli. Trabalharam juntos lá no Olympique de Marselha. Tem sido titular quase sempre. É bem verdade que não tem uma porcentagem tão grande assim de jogos como titular no Campeonato Brasileiro, 73%, mas a verdade é que a gente sabe que é um cara que o São Paulo confia demais, acredita demais no Gerson. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? 9 participações em gols no Brasileirão. É o 9º no campeonato. Líder de assistências no Brasileirão, 6, segundo o SofaScore, né? O Scout considera só 5, não considera aquela que ele meio que fez uma assistência meio sem querer ali pro Cebolinha no jogo contra o Santos. Que a bola, ele sobe para disputar uma bola, meio que bate nele e vai pro Cebolinha. O SofaScore considera, o Scout não considera. Mas enfim, tá aí. Segundo o Scout, líder de assistência no Brasileirão, 8 grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro também, é o terceiro, né? 2,1 passes decisivos por partida. Então, alguém tem alguma dúvida que esse cara é um cara de confiança e que, estando saudável, não estando suspenso, vai estar sempre presente no time titular? Vocês têm alguma dúvida disso? E esse aqui, estando saudável, vocês imaginam esse cara sendo reserva, não jogando, não sendo um cara titular nos jogos importantes? O Arrascaeta, o grande craque desse time, é claro que ele só foi titular em 50% dos jogos do Brasileirão porque ele também vive problemas com lesões, né? Durante essa temporada toda ele vem sofrendo com lesões, está lesionado novamente, e por isso não tem uma porcentagem tão alta de titularidade em jogos do Brasileirão. Mas é claramente um titular, um cara que, estando saudável, vai estar jogando. 9 participações em gols no Brasileirão, 4 gols, 5 assistências, 9 chances criadas no Campeonato Brasileiro, é o segundo, só perde para o Eduardo do Botafogo. É claro que é um titular do time. Bruno Henrique, depois que voltou gradativamente, teve uma lesão muito séria, muito séria. Voltou aos poucos. São Paulo fez questão de ir colocando aos poucos, até segurou ele em algumas partidas depois de já ter voltado, depois voltou a colocá-lo também aos poucos. Mas depois que ele começou a jogar de fato, entrar como titular, ele não saiu mais do time. Por quê? Porque está jogando muito, né? Depois que retornou da lesão, 6 gols, 1 assistência, 11 jogos como titular, 150 minutos para participar de um gol, 29 chutes, 19 no gol, 24 dribles certos, 3,8 arrancadas por jogo. Alguém aí, por acaso, acha que existe alguma chance do São Paulo não colocá-lo em campo como titular numa partida importante, ele estando saudável? Para mim, está bem claro que ele é titular absoluto. Então, a gente acabou de falar, sabe de quantos atletas? 7 atletas. Tem 4 posições aí que a gente pode dizer assim, pô, esses caras não estão consolidados, não são os caras de total confiança do São Paulo. A gente sabe que o Léo Pereira vem ganhando espaço, jogou as últimas 2 partidas como titular. O Davi teve uma lesão, perdeu espaço. O Léo Pereira está se consolidando como titular da zaga. Como eu já falei, os últimos 2 jogos o Davi ficou no banco para o Léo. O Ayrton Lucas sempre foi titular, mas perdeu, chegou a perder a vaga do Felipe Luiz. De fato, perdeu. O Felipe Luiz iniciou algumas partidas por opção do São Paulo. O São Paulo realmente optou pelo Felipe Luiz nos jogos contra o Grêmio, no jogo contra o Fluminense, jogo contra o Galo, jogo contra o Curitiba, jogo contra o Olímpia. Ele acabou indo muito mal no jogo contra o Olímpia
muito mal no jogo com o Coritiba. O Ayrton Lucas volta, mas não dá para dizer que é um cara de confiança total, que está super consolidado. Aos poucos ele está tendo chance novamente. São Paulo, aos poucos, voltando a confiar no seu camisa 6, mas não é um cara que está no mesmo patamar desses outros 7 aí que a gente já falou. O Alan e o Vitor Hugo a mesma coisa. Disputam, vamos dizer, essa vaga aí no meio campo. Muito provavelmente o São Paulo vai optar por um e por outro, até em questão de um time um pouco mais cauteloso, botar 2 volantes mais alinhados, como ele fez contra o Botafogo, o Pulgar e o Alan. O Vitor Hugo jogou porque ele também não tem o Arrascaeta está lesionado, mas com o Arrascaeta voltando, pensando no Arrascaeta saudável, pensando em todo mundo saudável, na verdade, vai ficar essa disputa entre Alan e Vitor Hugo. Vitor Hugo ganhou muito espaço, é um cara de confiança, mas perdeu a vaga, por exemplo, no jogo contra o Internacional. Foi preterido, foi para o banco, né? Penúltimo jogo do Flamengo. Acabou entrando logo porque o Arrascaeta se machucou e ele entra no lugar do Arrascaeta. Mas a verdade é que ele foi preterido nessa partida, então não dá para dizer que ele é um cara tão assim consolidado, né? Então, o São Paulo gosta do futebol dele, confia nele, mas também não dá para dizer que é um cara que tem no mesmo patamar desse outro 7 que a gente já falou aí. E o Pedro é a mesma coisa, né? Ficou na reserva um tempão, teve briga, teve todo aquele imbróglio, né? Muita gente falando que ele tinha proposta, que ele queria ir embora. Ele ganhou a titularidade, ganhou uma nova chance no jogo agora contra o Botafogo. Fez uma boa partida, não foi brilhante, não fez gol, mas fez uma partida interessante e pode ser que ele comece a se consolidar como o novo titular. Não dá para dizer que ele está estabelecido, não dá para dizer que ele está consolidado. O Gabi até poderia estar nessa lista de um cara de confiança, de um cara consolidado, de um cara que jogou muitas partidas com o São Paulo. Em números, ele jogou muitos jogos e ele sempre teve muita confiança no São Paulo, mas ele perdeu a vaga no último jogo por motivos técnicos, né? Não foi por motivos físicos, foi uma opção técnica, tática, né? Foi uma opção do treinador. Ele foi para o banco de reservas do Gabriel. Então, o Gabriel também não pode estar nesse momento agora sendo considerado um cara de confiança, consolidado, que vai estar jogando 100% de certeza estando saudável. Então tá aí, esses são os caras de confiança do São Paulo, tá? A disputa por vagas está cada vez mais afunilada, tem pouca vaga em disputa ainda ali, eu diria que mais essa posição de centroavante e o Alan com o Vitor Hugo ali. Acho que o Léo Pereira e o Ayrton Lucas estão ganhando as vagas deles e os demais são caras de muita confiança do São Paulo, são titulares sim, tem um montão de titular, meu cara Paulo Nunes, pelo menos 7. Sem falar, Léo Pereira e Ayrton Lucas estão aí bem consolidados. Pelo menos 7, para a gente ser econômico. Então, não dá para a gente aceitar esse tipo de discurso e não vir aqui trazer para vocês que merecem, vocês que são uma audiência qualificada, né, que respeitam o jogo, que respeitam a forma como a gente trata o jogo aqui no canal Falando de Tática, o futebol sendo tratado da forma como ele merece, né? Não dá para trazer desinformação, não dá para ficar espalhando esse tipo de falácia. Então, aqui vocês vão encontrar informação de verdade, com dados, com embasamento, sem palavras ao vento. Fechado? Obrigado mais uma vez pela audiência, pela parceria. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, tá? E até nosso próximo vídeo. Fui, abraço, valeu!